o dele não vai cair. E o meu também vai voltar a nascer, que eu estou profetizando. Eu tenho genética de Jesus, Jesus era cabeludo. Eu sei, pai, eu já vi Jesus 2 vezes, meu filho. Eu sei que ele tinha cabelo. E bonito, além de tudo. Então, assim, nós vamos ser ministrados por Deus através da vida do pastor Alexandre. Todo mundo chama de Lima, pelo sobrenome, né? Ele tem uma unção de paternidade, né? De discipulado. Tem feito um trabalho tremendo na primeira igreja batista de Nova Esperança, em Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Alguns dos seus discípulos estão aqui, podem dar testemunho de que o que estamos falando tem veracidade, né? Está sobre ele um manto de paternidade, né? E de pioneirismo. Isso é sumamente apostólico, né? Para que vocês tenham uma ideia, ele é pastor batista da Convenção Batista Brasileira, né? Mas mesmo os que estão na convenção sabem da seriedade do caráter do pastor Lima como homem de Deus, como pai de família, como esposo, como marido, mas também do seu compromisso com as Escrituras, com o reino, e portanto o respeitam e dão a ele a liberdade de fluir com a sua igreja como o Espírito lhe tem guiado. Isso é admirável, né? E é testemunho favorável. Então nós louvamos a Deus por ele, pela família, e vamos orar para que Deus o use. Amém? Obrigado, Senhor, nós te adoramos e é bom poder te adorar. Somos gratos por isso, e esse tempo tem sido precioso, tem sido um tempo de refrigério para nós. Amanhã foi preciosa e agora nós estamos abertos para mais uma porção do Senhor, das Escrituras, e oramos para que rios de vida fluam. Põe nos lábios do teu servo, no abrir da sua boca, a palavra. Usa a vida do teu filho, como o Senhor já tem usado. Obrigado pela vida do pastor Lima, pela vida do pastor Adriano, seus filhos, pelo ministério, pelos filhos de ministério. Obrigado pelo que o Senhor já tem feito, pelas coisas grandes que ainda farás, e agora que ele seja instrumento teu. Fala conosco, Espírito Santo, o abençoamos para ser usado para a tua glória, para nos ministrar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus está aqui, amados. Eu sinto uma atmosfera profética aqui nessa hora. E eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Aquilo que nós expomos, a nossa alma, ela atrai e deseja. A Bíblia diz que quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. A Bíblia fala da história de uma mulher que decidiu honrar o profeta, fez um puxadinho lá na casa dela, com a conscientização e com a permissão do marido. E essa mulher, Deus operou tremendamente na vida dela, dando-lhe um filho quando ela era estéril. E um dia esse filho adoeceu, estava trabalhando com o pai, e o pai mandou entregar esse filho à mãe. O garoto morreu e ela colocou na cama do profeta. E indo em direção à casa, em direção ao local onde o profeta estava, as pessoas perguntavam e ela dizia: vai tudo bem. A exposição ao profético fez com que ela profetizasse. Não era uma confissão positiva, mas era uma palavra profética que ela estava liberando. Ela não estava concordando com a realidade circunstancial, mas com uma verdade profética. Então ela estava trazendo uma verdade do céu para transformar uma realidade da terra. E eu creio que Deus está nos conectando aqui nestes dias, nesta manhã, na palavra que já ouvimos, nas que ouviremos ainda, e que a exposição a esse ambiente possa inundar a nossa alma. E como eu disse, aquilo que nós expomos a nossa alma é isso que ela deseja. E é isso que ela atrai.
E a unção que você respeita é a unção que você atrai. Pai, no nome precioso de Jesus, eu concordo com o coração do teu filho e te agradeço por tudo que já vimos e ouvimos até aqui. Muito obrigado por esta comunhão preciosa, muito obrigado por este ambiente agradável, favorável. Obrigado porque tu estás aqui, porque tu prometeste que onde houvesse 2 ou mais reunidos em teu nome, tu ali estarias. Obrigado, Jesus, por estar aqui conosco. Que teu Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações, dando-nos o entendimento da tua boa, perfeita e agradável vontade. Continua falando conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Eterno, Deus poderoso, Deus de graça, louvor, adoração, soberania, majestade, só Ele é digno. Aleluia, aleluia. Queridos, é uma alegria tremenda estar aqui com vocês, de tanta gente bonita, elegante, importante, inteligente, cheia de unção. Esse ambiente aqui é um ambiente favorável, um ambiente tremendo. Quero agradecer os meus amigos. O senhor falou da Igreja Batista, nós temos pastores batistas aqui. Eu costumo dizer lá que eu sou tradicional, porque a gente segue a tradição da Bíblia. Nós somos batistas tradicional, pé roxo. E apesar de toda essa nossa tramitação no meio, digamos assim, neopentecostal ou pentecostal, eu tenho respeito dos meus amigos, e a prova disso é que durante 4 anos eu fui presidente da Ordem dos Pastores Batistas Tradicionais de Belford Roxo, subseção Belford Roxense. O mandato é de 2 anos e normalmente 2 anos você não tem reeleição, mas houve um pedido entre os amigos lá e eles queriam que eu continuasse mais 2 anos, e aí eles quebraram o protocolo. Estava numa reunião assim, em um ambiente em cima, e eu desci, falei, então vocês fiquem à vontade, o que vocês decidirem eu vou acatar. E aí quando eu voltei foi unanimidade, menos 2 irmãos endemoniados, quer dizer, apenas 2 que não pegaram a visão, mas a grande maioria concordou, e eu fiquei com eles há algum tempo, e por isso estão aqui. Eu agradeço a vida deles. Irmãos, eu quero compartilhar esse livro. Ele acabou, na verdade, a primeira edição ele se esgotou, e a gente está preparando uma segunda edição, tem abençoado muitas vidas, muitas. Esse livro, você tem ideia, transformou a minha vida, porque depois dele eu digo que sou escritor. É verdade. Você entendeu? Eu falo, agora eu sou escritor, teu livro. Mas, brincadeiras à parte, esse livro tem impactado muita gente. Surgiu uma experiência poderosa que eu tive lá nos Estados Unidos com o Tony Robbins, que é o número 1 do mundo no que diz respeito a desenvolvimento pessoal e coaching e etc, etc, etc. E lá naquela conferência ele liberou uma frase. Eu pensei que eu estava num retiro de impacto espiritual, só que não era hino. De vez em quando tocava aquela música, sabe? Eu falei, poxa, podia ter um hino assim, né? Mas ninguém dormia, era um negócio tremendo. E o cara me fez andar sobre brasas. Eu não tinha demônio nenhum ali. Eu falei, Senhor, eu sou teu servo, esse negócio diz que é do capeta. E aquele corredor de brasas assim, e todo mundo, yes, yes, yes. Eu falei, meu Deus, estava chegando a minha vez, e eu, yes, 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 yes. E aí, quando saiu a pessoa da minha frente, que eu vi aquele corredor, eles reforçaram com mais alguns carrinhos de brasa. Eu falei, Jesus, 7 vezes mais é isso. E aí, olhei para cima, recebi as orientações, e ouvi aquela voz, go! Fui andando normalmente, e quando chegou lá no final, eles me pararam. Quando acabou a brasa, eu estava na neve, aí eu senti a neve queimar. Na neve eu, ai meu Deus! Não senti o calor em momento nenhum. E essa experiência assim, transformou a minha vida, porque você pode muito mais
em Deus. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo, nós pensamos segundo o seu poder que opera em nós. No dia seguinte, no hotel, algumas pessoas com o pé queimado, outras que não foram, mas eu andei sobre brasas. É apenas uma figura para dizer que você pode muito mais do que você imagina. E Deus te trouxe aqui para levantá-la como um exemplo poderoso. Aonde Deus te plantou, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: como é que dizia lá no Sará? Uma coisa boa assim, como é que se diz lá? É de com força. É de com força. Arrojado. É isso eu espero. Então, se você por acaso desejar, tem alguns exemplares lá, você pode levar para sua casa. Nosso texto aqui para meditação, eu quero agradecer essas 2h30 que me deram. A gente nunca fala mais de 2, mas Tito, capítulo 2, verso 7, nós pensarmos sobre o poder transformador através do exemplo. Nós vimos muito bem aplicado aqui o poder transformador através do ensino ou pelo ensino. Agora queremos falar sobre o poder do exemplo. Amém. Tito 2,7, você achou? De aleluia. Aleluia. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Vou ficar por aqui. Pai, mais uma vez eu falo contigo e te agradeço por essa oportunidade especial. Que teu Espírito Santo nos conduza, dando-nos o entendimento da tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Irmãos, meditando sobre esse tema, eu cheguei à conclusão, e isso é óbvio, que dar exemplo não é uma opção para o cristão. Na verdade, dar exemplo é, acima de tudo, uma ordem. Então, nós estamos debaixo de um comando de Deus para darmos exemplo. O quê? Um bom exemplo. E o primeiro bom exemplo que você pode dar, seguindo essa ordem, a ordem é um exemplo de obediência. Alguns milagres não acontecem em nossa vida porque nós não seguimos o primeiro comando, ou não obedecemos. E existem milagres que vão acontecer na sua vida, não é por causa da sua fé, mas por causa da sua obediência. E eu posso te dar um exemplo. Naamã, ele vai até o profeta Eliseu, esperando ser recebido com um tapete vermelho. Eliseu manda lá um garoto mandar ele tomar banho. Você conhece a história. Ele se sente ofendido, acha, por que eu vou tomar banho aqui, se na minha terra tem rios melhores, mais bonitos, enfim. Ele se sente ofendido, decide voltar quando os seus companheiros, os soldados que estavam com ele, dizem para ele acatar. Oh, meu pai, se eles pedissem alguma coisa difícil, o senhor não faria? Em outras palavras, já que o senhor está aqui, obedece. E ele então deu os 7 mergulhos. Ele não foi curado porque teve fé. Ele foi curado porque obedeceu. Se você ler o profeta Ezequiel no capítulo 37, Deus o leva naquela visão do vale de ossos secos. E ele pergunta, Deus pergunta para ele: filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? E ele diz: Senhor, tu o sabes. E ele diz o seguinte: eu profetizei segundo a minha fé. Foi isso? Não. Eu profetizei segundo me fora ordenado. Ou seja, eu obedeci ao comando e abri a boca. Então você vai receber comandos de Deus nesse lugar. Amém. E quando o Senhor te dá aquela impressão, e te der aquela impressão profética, não fique constrangido, não fique tímido. Abre a sua boca e profetiza. Porque Deus vai respaldar a sua palavra. O que você precisa fazer é obedecer. Amém ou não amém? Então ele diz que ele obedeceu conforme, ele profetizou conforme lhe fora dado a ordem. Se você vê o grande apóstolo Pedro, após ouvir Jesus, e Jesus está no barco com ele, Jesus disse assim: olha, vamos mais para o fundo e lança a rede. Legal.
E Pedro diz para ele assim: Senhor, eu tentei pescar à noite e não peguei nada, mas segundo a tua palavra. Ele não disse segundo a minha fé, mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. Então ele lançou a rede em obediência e o milagre aconteceu. Você deve lembrar também dos 10 leprosos. Um deles era samaritano, mas os 10 gritam: Jesus, socorro, nos cure. E aí eles pedem cura a Jesus. Jesus diz para eles o seguinte, o comando: vão e se apresentem ao sacerdote. O texto diz claramente que indo eles, ou seja, no ato da obediência, a cura foi processada. Então eu e você devemos ser exemplos de obediência diante dos nossos liderados. Eles precisam ter a convicção, a certeza de que a tua maior vontade, a tua maior sede é obedecer a Deus incondicionalmente. Que você não negocia um comando de Deus, porque se Deus te deu o comando, Ele vai respaldar. E quando esse comando ficar evidente na sua vida, eles terão prazer em obedecer você. Amém. Porque obediência atrai obediência. Amém ou não amém? Amém. Então, repita comigo assim: obedecer é uma ordem. É uma ordem. Obedecer é uma ordem. Obedecer é uma ordem. Isso é maravilhoso porque quando você obedece, e aí o segundo ponto, você que gosta de anotar, número 2, obedecer ou dar o exemplo é didático. Dar o exemplo é uma ordem, dar o exemplo é didático. Por quê? Porque facilita o aprendizado. Um camarada chamado Johann Goethe, ele disse que um nobre exemplo torna fáceis as ações difíceis. Um dia, isso está em João 13, verso 15, Jesus diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ele é didático porque é mais fácil de compreender, é mais fácil de discernir, elimina as dúvidas. Então, quando nós estamos na ação da obediência, nós vamos influenciar mais poderosamente as pessoas que estão nos observando. Quando Jesus, nesse texto aqui, ele cinge os lombos, coloca uma espécie de toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, os discípulos não estavam entendendo nada. Quando ele chega perto de Pedro, Pedro diz assim: não, Senhor, como quem diz, eu é que devo lavar os seus pés, porque a tradição diz que o menor é que lava os pés do maior. Agora o mestre, o maior, está lavando os nossos pés. Não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Não, o Senhor pode lavar os pés, o corpo todo. Esse é Pedro. E aí Jesus começa a lavar, e Jesus olha para eles e fala mais ou menos assim: vocês não estão entendendo muito bem o que eu estou fazendo, mas vocês vão entender. E Jesus continua lavando os pés dos discípulos. Quando ele termina, ele diz para os discípulos: olha, vocês dizem que eu sou mestre e Senhor. Vocês estão certos. Se eu, como mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, quer dizer, eu vos dei o exemplo. Assim como eu fiz com vocês, vocês vão fazer com os outros. E quem quer ser o maior, que aprenda a servir o menor. Jesus não fazia distinção de pessoas, mas ele estava dando um exemplo poderoso para os discípulos, que talvez se ele apenas comunicasse, o entendimento não entraria, porque existem coisas que só fazem sentido quando são sentidas. Existem coisas que você precisa sentir para entender. Então, ao ver o mestre lavando os pés dos discípulos, os discípulos tendo seus próprios pés lavados por aquele que deveria ter os pés lavados,
Aquilo impactou os discípulos de tal maneira que eles aprenderam a lição. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo, porque Jesus não apenas falou, Jesus deu o exemplo. As pessoas têm dificuldades de seguir um líder incoerente, que ele fala, mas não faz, ou fala uma coisa e faz outra. Então Jesus está dizendo: eu lavei os pés do maior, lavei os pés do menor. Então eu quero que vocês façam a mesma coisa, porque o exemplo, ele torna a aprendizagem fácil. A maneira mais poderosa de ensinar é através do exemplo. Aleluia. Nós temos uma reunião de pastores da denominação batista, da convenção fluminense, e eu acho que eu não vou pecar porque eu não vou citar nomes, mas os meus colegas aqui são testemunhas. E quando a gente vai para a reunião, tem um momento do culto, são mais de 400 pastores que vão naquele acampamento, e na parte de trás é um zum. É uma falta de reverência. Uma vez eu acabei chegando tarde, eu sentei assim atrás de um pastor, ele estava com o laptop aberto no Facebook. No momento da mensagem, eu falei: meu Deus, se esse cara está no Facebook no momento da mensagem, o que vai acontecer na igreja dele? Se ele estivesse sendo filmado agora e sendo transmitido para os membros dele verem como ele está se comportando nesse lugar. Naquele momento foi apresentado, teve um dos encontros que eu fui, que foi apresentado um político. Alguns puxaram vaia, literalmente. E eu vi, enquanto os pregadores estavam ministrando, alguns: ele não gosta dessa mensagem. E outros rindo, e eu falei: meu Deus, onde está o exemplo? Jesus disse: aquilo que você quer que os homens façam a você, faça você a eles. Amém. Então eles estavam lançando uma semente de desonra, de desobediência, e eu ali, até como novato, eu estava tendo um mau testemunho. Graças a Deus que não é a maioria, mas era uma minoria. Eu fico pensando na igreja. Algo poderoso que eu percebi nesse estudo é que o exemplo, ele consolida a visão. Repita assim comigo: o exemplo consolida a visão. Consolida a visão. Por quê? Porque se o líder não tiver a visão esclarecida, o povo vai perecer. Aquele provérbio 29:18: meu povo perece, senão onde não há profecia o povo se corrompe. Então a palavra profecia ali, que no original é parecido com chazon ou cason, ela é literalmente visão. Ou seja, onde não há visão, o povo se perde. E se a visão não está esclarecida, ela abre espaço para outra visão. E o maior inimigo de uma visão é outra visão. Então, o líder que quer dar exemplo, a visão de Deus para a vida dele precisa estar muito clara. Porque se você não sabe qual é a visão de Deus para a sua vida, você não pode cobrar de ninguém essa mesma visão. Por isso lá em Abacuque, capítulo 2, escreve em letras bem grandes, para quem possa ler, até quem passar correndo, porque a visão é ainda para este tempo e não tardará. Então a visão precisa estar clara. Se eu quero dar um exemplo como líder, qual é a visão do meu ministério? Qual é a visão que Deus tem para o meu chamado? E isso é uma questão de sobrevivência, porque quando a visão é descoberta, a provisão vai sendo liberada. Onde há visão, há provisão. Amém ou não amém? Então a visão, ela é tão
tremenda, mas tão tremenda que ela é convergente, ela atrai, ela é algo assim poderoso para a nossa vida. Então todos nós, nenhum líder pode dar de fato um exemplo se ele não estiver a par da sua visão, se ele não proteger a visão que Deus deu para ele. Então como é que você protege? Dando o exemplo. Qual é a visão que Deus tem para esse ministério? Digamos, como é que você trata as pessoas? Você como líder, você é acessível? As pessoas podem falar com você? Eu acho interessante que eu estava sentado, não só porque eu sou filho ministerial, mas haviam 2 vagas, foi a vaga que o apóstolo sentou, e agora ele estava sentado com outro grupo. Mas existem líderes que eles ficam num local secreto, isolado, e ninguém aceita, eles ficam no santo dos santos. É verdade, aí sempre tem uma porta dos fundos para ele sair antes de acabar, porque ele fala assim, vamos orar, todo mundo fecha os olhos, ele joga aquela bola ali, já puff, e ele assim, meu Deus, eu queria tirar uma foto com ele, o cara sumiu. E aí o senhor falou do Márcio Valadão, que doce de criatura, que homem de Deus, ele fica lá o tempo todo, pastor Márcio. Outro dia eu fiquei observando ele tentando sair com o carro. Cada aceleradazinha chegava alguém, pastor. E ele, com a calma do mundo, não, minha irmã. Aí daqui a pouco, pastor. Um líder que tem cheiro de ovelhas. Alguém que sabe o que é, nunca se ofende quando alguém diz o contrário. Você entende? Você sabe que você é em Deus, você tem a visão de Deus, está impregnado no teu coração. As pessoas podem falar o que quiser de você. Você sabe quem você é e nada te ofende. Amém, amém? Então você protege a visão dando o exemplo. As pessoas vão observar. Não, o meu apóstolo ele senta com os mortais comuns. Não, meu pastor, como é que meu pastor faz? Teve um tempo na igreja que eu andava muito de terno. Eu comecei a descobrir que alguns membros começaram a andar como? De terno. Mesmo que você não queira ser um modelo, uma referência, você é. Então, dar exemplo literalmente é uma ordem. Eu já ouvi infelizes comentários do tipo, o pastor dizendo, irmãos, no Rias, irmãos, não olhem para mim, porque eu sou pecador como os irmãos. Olhem para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aí eu, uau, se eu não posso olhar para o pastor, porque Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você não precisa ser um ser perfeitamente perfeito. De repente você ronca, solta os flatulentos. Mas se os seus liderados não puderem olhar para você, eles vão olhar para quem? Para quem eles vão olhar? Então nós temos que chamar a responsabilidade, sim. Eu não sou mais dono da minha vida. Eu sou o escravo de Cristo. Aleluia. Eu sou livre para ser escravo do Senhor. Ele me libertou do pecado, Ele me libertou do mundo das trevas, do reino das trevas, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então eu sou prisioneiro de Cristo. Não é mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu posso até errar, mas desejando acertar. Eu posso até não ser perfeito como você gostaria que eu fosse, mas eu creio que eu sou um modelo que você deve seguir. Amém.
Amém ou não? Amém. Então o líder não pode se esquivar e dizer, não, siga fulano, ou olhe para cicrano. Se você diz que não podem olhar para você, certamente os liderados vão olhar para alguém. Mas então eu quero ser igual fulano. Meu pastor disse para eu não olhar para ele. É igual uma jovenzinha que chegou em casa e a família desceu a lenha no pastor, na mensagem e tal. E na semana seguinte, toda vez que o pastor começava a pregar, ela gostava do pastor, ela botava a mão no ouvido. Só de um lado. Essa é antiga. Só de um lado. O pastor incomodado falou que uma vez, 2 vezes, 3 vezes, uma vez na saída apertando a mão da menina, o pastor falou, minha querida, é por que todas as vezes que eu começo a pregar, você coloca a mão em um dos seus ouvidos? Ah, pastor, é porque meu pai falou que tudo que o senhor fala entra no ouvido e sai pelo outro. Como eu amo a sua palavra, pastor, eu boto a mão para não sair. Olha que exemplo essa família estava dando. Já ouvi a história de uma outra mulher que era obediente, ela estava falando para as mulheres e ela era líder da rede de mulheres. E o marido era um pão duro terrível, ele acumulou uma fortuna. E ele falou, sua mulher, eu estou doente, estou mal, estou prestes a morrer, mas eu quero te pedir uma coisa, aqueles 4 milhões que eu juntei durante nossa vida, eu quero que você enterre junto comigo. Você vai ficar com a casa, o carro é seu, tudo que está aí é seu, mas eu faço questão de levar o meu dinheiro. Aí a esposa olhou para as filhas, olhou para a família, assim, tudo bem, meu amor? E aí na hora do sepultamento, a coisa assim, chegou o momento de morrer, graças a Deus. E quando estava sepultando, ela veio com uma caixa. Momento, e colocou a caixa em cima do caixão e começou a descer o caixão, e as crianças, os garotos já não era mais pelo pai. Aí a filha mais velha, mãe, a senhora atendeu o pedido do pai. Aí a mãe, crianças, sua mãe é uma mulher obediente, eu tinha que atender o pedido dele. Eu fiz um cheque de 4 milhões. Se em 30 dias ele não sacar, o dinheiro é nosso. Eu acho que ele não sacou o dinheiro. Hoje a mensagem eu não sei não, mas a piada até que foi legal. Mas o exemplo, amados, ele confere autoridade, ele respalda a sua fala. Você pode repetir isso comigo? O exemplo confere autoridade. Por quê? Porque ele respalda aquilo que você fala. Entendeu? Eu dei o exemplo aqui do apóstolo, porque todo mundo viu. Ele pode dizer, não, irmãos, eu sento com as pessoas no momento de intervalo, eu estou ali com as pessoas, não tem esse negócio comigo. Todo mundo pode testificar, realmente, eu vi. Realmente, ele sentou, inclusive sentou na mesa comigo. Porque a gente tem uma reunião lá no Rio de Janeiro, não preciso falar o nome, em que alguns pastores famosos sentam separados dos pastores comuns, né? Dos anônimos. E tem alguns que quando você vai tentar falar com ele, desapareceu. Você, meu Deus. Aí um dia o pastor Márcio foi pregar numa reunião dessa, achei lindo. Ele, irmãos, eu vou ficar ali e eu quero dar um abraço em todos quantos tiverem paciência de esperar para me dar um abraço. Irmãos, foi tão impressionante. Eu não sei se foi por causa daquilo, mas eu dei um abraço naquele homem tão gostoso que na noite seguinte eu sonhei que estava abraçando Jesus. Eu acordei assim impactado, eu falei, amor, eu abracei Jesus. Aí eu pensei, será que foi por causa do abraço daquele homem? Pode ter sido, né? Mas foi impactante isso. Quando você fala, a sua palavra tem lastro, ou faça o que eu mando,
mas não faça o que eu faço. Nós estamos vivendo uma geração, a geração do mimimi, a geração do questionamento, aonde o porquê não serve mais. Antigamente você ouvia, por que não, mãe? Por que não? Acabou. É por que não e pronto. Mas hoje você tem que ter um porquê não, você tem que listar teologicamente, explicar biblicamente. Olha, porque na época dos dinossauros, desde lá até aqui, você tem que trazer toda a origem para ver se convence. Agora imagina você falando uma coisa e fazendo outra. A sua autoridade vai para o espaço. Esses dias a gente estava almoçando junto. Quer dizer, esses dias parece que a gente nunca almoça junto. A gente sempre almoça junto. Mas estávamos num lugar diferente almoçando. Quer dizer, não, também não era tão diferente. Mas estávamos almoçando junto. Eu, minha esposa, o meu primogênito e o meu caçula. E aí alguém, pensei que essa menina fosse sua filha, falando para mim. Aí minha esposa, não, nós só temos 2. E eu brincando falei assim, que eu reconheci. Só 2 que eu reconheci. Mas a pessoa não ouviu. Aí a minha esposa falou assim, ai de você. Se eu descobrir que você tem um filho mais novo de 28 anos, já é, porque é o tempo que a gente tem junto. Se tiver um filho com menos de 28, já era. E aí naquele momento eu olhei para o Cham e falei assim, Cham, se isso fosse verdade, o que você pensaria de mim? Aí ele disse, pai, tudo que o senhor falou para mim até hoje teria sido mentira. Então, meu amado, o teu exemplo, ele vai ser o lastro daquilo que você fala. Então nós não podemos fugir a sermos o exemplo que Deus quer que sejamos. Em Mateus 7:28 diz assim, aconteceu que concluído Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. O senhor citou esse texto, né? E não, estava quase entrando na minha mensagem, estava falando, o apóstolo, para aí, por favor. Então, quando as pessoas viram Jesus falar, com que autoridade é essa? Quando Jesus falava de qualquer tema, Jesus era autoridade no tema. Se ele falasse em amor, ele é o mestre do amor. Se ele falasse em perdão, ele é o mestre do perdão. O tema que Jesus discursava, do que ele tratava, ele tinha lastro. A sua palavra tinha o peso da sua vida. O Emmanuel, o Deus encarnado. Eu vi a história de uma mãe que levou o seu filho para o Gandhi, o famoso Mahatma Gandhi. Ela queria que o filho deixasse de comer açúcar. E ela então conseguiu falar com o Gandhi e disse para ele, por favor, diga para o meu filho para ele parar de comer açúcar. O Gandhi olhou para ela, a senhora pode voltar semana que vem? Ela, tudo bem. A semana chegou e aí ela se apresentou de novo. Olha, eu sou aquela moça, aquela senhora que pediu para o Senhor falar com meu filho para ele parar de comer açúcar. Aí o Gandhi olhou para o garoto, nos olhos dele, e disse, menino, pare de comer açúcar. Aí a mãe, se era para fazer isso, por que o senhor não fez semana passada? Aí ele disse, porque semana passada eu comia açúcar. Semana passada eu comia açúcar. Você entende isso, amada? Olha os comandos que nós estamos dando. Larga esse celular, menino. Coisa feia. Vai ler a Bíblia, menino. Aí o menino olha para o seu tempo todo, você não está lendo a Bíblia. Você não está vendo você. Meu pai, não é que eu tô consultando a Bíblia no iPad, eu estou lendo no celular.
Não, vai para a Bíblia de papel porque não vai gerar dúvida. Entende? Vai para a Bíblia de papel e come a Bíblia de papel, porque você pode realmente estar usando uma versão. Por exemplo, eu só prego realmente com iPad. Por quê? Porque eu preciso de óculos para ler a Bíblia. Então, com o iPad não aumenta a letra, bota uma letra garrafal e eu leio aqui as versões sem precisar usar o óculos. Mas em casa eu tenho que usar o óculos para ler no papel. E aí, se eu estiver lendo aqui, meus filhos vão pensar: será que meu pai está estudando? Será que ele está no Facebook? Será que ele está navegando em alguma coisa aí? Dificilmente eles vão pensar assim: está lendo a Bíblia. Coisa entendendo. Então você precisa provocar esse momento. Se você já não está tendo Bíblia de papel, tem algumas à venda aqui maravilhosas que eu vi ali. Você já leva para casa. O filho que trouxe uma versão poderosa. Como é aquela versão? Transformadora. Muito bem. Além de conferir a autoridade para o líder, queridos, olha que coisa linda. O seu exemplo anula as desculpas. Porque quando você faz, está provado que pode ser feito. E quando você apenas dá o comando: não podia fazer, não dava, porque não. E eu vi a história, infelizmente esqueci o nome dessa diretora. Aconteceu nos Estados Unidos. Ela foi até no TED. Então eu vi num TED desse da vida. Essa professora foi assumir uma escola. Imagine uma escola ruim. Multiplica por 10, deve ser essa escola. A escola era uma FEBEM. Não sei se aqui tinha FEBEM, né? Era uma prisão de menores. E aí ela chegou naquela escola, ela olhou para o faxineiro e disse: olha, você precisa dar uma geral aqui no banheiro, porque está um cheiro insuportável de urina. E ele lavou, ela passou, sentiu o cheiro. Ele disse: mas o senhor lavou o banheiro? Ele disse: sim, eu lavei. Traz um balde de água quente, por favor, detergente, a vassoura, não sei o quê. E ela foi, ela mesma, lavou o banheiro. Ela esfregou o piso, escova, pano, água quente. E ela deixou o banheiro um brinco. Ela provou que podia ser feito. E começou a tratar de pequenos delitos, de coisas pequenas. O colégio começou a ser transformado, as pessoas começaram a perceber que alguma coisa estava mudando. E o exemplo dela ter lavado o banheiro foi um boca a boca terrível. Olha, a diretora, ela esfregou o banheiro, filho. Olha, a diretora. E aquilo foi dando uma autoridade para ela. Daqui a pouco as mães começaram a se voluntariar. Eu posso ajudar, senhora? Olha que coisa linda. Por causa de um exemplo. Porque o exemplo prova que é possível. Quantas vezes você deu de repente um comando e a pessoa disse: não tinha isso, não tinha aquilo. Mas quando você faz, você anula as desculpas. Por isso Jesus disse: porque eu vos dei o exemplo. João 13,15. Eu vos dei o exemplo. Eu não sou mestre e senhor e não lavei os pés de vocês? É possível um grandão lavar um pé de um pequenino? É. Então faça a mesma coisa, porque é possível. O teu exemplo vai anular um monte de desculpas. Em nome de Jesus, se você crê, diga glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Outra verdade poderosa: o exemplo, ele também motiva. Bom, vocês perceberam que na abertura o apóstolo colocou uma canção. Eu até baixei a canção, mas uma canção animada ontem à noite. Para quê? Para trazer você para uma realidade agradável. Agora imagina, só vieram vocês? Cadê o pedestal dele?
Mas, irmão, o inimigo está furioso. O inimigo está furioso. É brincadeira, não. A gente não pode contar com as pessoas hoje em dia. Ai, meu Deus. Estou aqui porque eu tenho que estar aqui. Eu estou aqui, na verdade, porque eu tenho um compromisso com você. Porque senão, eu estava nos Estados Unidos com a minha esposa. Aliás, recusei o convite para estar aqui. Eu recusei o convite para estar aqui. Vamos ver o que Deus vai fazer, né? Mas eu creio que vai ser bênção, irmão. Vai ser bênção. Irmão, depois de uma palavra dessa, você vai pensar assim: misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? Por causa do seu exemplo de ânimo, né? Um dia eu cheguei na igreja. Posso contar esse exemplo, irmão? Eu cheguei na igreja, aí o baixista estava com baixo, ligava fazendo uma frase lá, isso aqui. A mesa tinha um pano assim que ficava por cima. Quando eu li assim, o pano estava por cima da mesa. Aí eu, uau, o que está acontecendo? E aí o culto lá começa num horário bem redondo, 7h45 da noite. 7h45, eu não gosto de atrasar 1 minuto. E aí, 7h45, 7h45, o som não está ligado, a mesa está desligada. E eu, aleluia, irmãos, glória a Deus, Deus está nesse lugar. E comecei, você pode ficar em pé, aplaudir o Todo-Poderoso. Mas por dentro, eu estava falando, miserável. Nossa, eu pego perto do pescoço dessa missão. Aí o pessoal, aí daqui a pouco começou a subir, não, hoje nós vamos cantar a capela. Vamos cantar a capela. Aí chegou o microfone, e eu, como cantor, sou um bom marido, minha esposa que diz. E eu comecei a cantar um hino inédito, grande é o Senhor. E comecei a cantar ali, todo mundo cantando e tal. Aleluia. E Deus tinha me dado uma palavra de ânimo. Eu pensei, não vou mudar essa palavra, vou descer a lenha, vou pregar para o pessoal que vai para o inferno. Eu vou amaldiçoar essa gente. Mas eu mantive a palavra, aquela palavra que Deus havia me dado para cima. O pessoal sabe, poxa, pastor, o culto foi uma bênção. Glória a Deus. Eu falei, amém, amém. E aí, depois, todo mundo no banco. Aí comecei a chamar o Fernandinho para cantar, Ludmila, Ana Paula, todo culto eles estavam lá no CD. Hoje nós estamos com o Fernandinho aqui. Nosso irmão Fernandinho vai adorar junto conosco, amém, irmão? E aí, eu não sei, se eu soubesse tocar igual o senhor, pelo menos, né? Mas se eu tocar nada, e cantar já é meio difícil, mas a gente ia em cima do... Mas eu não podia me abater ali. Eu não podia ceder à circunstância. Por quê? Porque eu sou hipócrita? Não. Porque aquelas pessoas que foram ali estão vindo direto do trabalho. Belfort Roxo é uma cidade dormitório. Elas estão vindo direto do trabalho. A maioria leva 2 horas para chegar em casa. Outras levam 3 horas. Quando não pega o engarrafamento, eu tinha que honrar aquelas pessoas. Elas foram ali para ser abençoadas. Aleluia. Imagina, eu abro ali o meu coração e rasgo o verbo. Os irmãos iam para casa assim, poxa, tadinho do pastor, né? Rapaz, o culto foi horrível. O pastor jogou o microfone na cabeça do irmão. Não dá, meus irmãos. Quantos estão entendendo? Então, você como líder, as pessoas estão olhando para você. E aí, imagina Gideão. Esse texto é engraçado. Você falou de Gideão aqui, né? Vamos lá no texto de Gideão. Cadê? Ó, 7:17. Dá para colocar aí? De Juízes. É Juízes
7:17. Às vezes eu cito uns versículos lá na igreja, o pessoal fica procurando. Eu falo, irmão, está aí, ó, em Artaxerxes 3:16, do lado de Inventários. Ó, olha que Gideão fala. E ele lhes diz: observem-me. Ó, observe quem? A mim. Façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade Esse ali é o pessoal da coreografia. Foi Gideão que inventou esse negócio. Foi ali. Para guerrear no mundo espiritual. Façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Continua. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas suas mãos. Quando os inimigos viram aquela coreografia, por Deus e por Gideão, o pessoal motivadão, os inimigos acabou, deu ruim para eles. Por quê? Por causa da motivação do povo. Por quê? Porque o líder estava o quê? Motivado. Meu amado, se você fraquejar, o povo vai fraquejar junto. Se você começa, o inimigo está furioso. Em todos esses anos nessa indústria vital, essa é a terceira vez que isso me acontece. Mas você não, você está ali para empoderar. Amém. Você está ali para alavancar. Você está ali para ativar. E eu creio que o Senhor te trouxe aqui para isso. Para que você seja um exemplo de motivação. Por quê, pastor? Porque há dentro de você o Espírito Santo. Querido, há uma força aí poderosa que faz coisas tremendas e você foi chamado para ser exemplo. Onde Deus te colocar, onde Deus te plantou. Não há, pastor, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo, meu amado. Deus vai usar exatamente coisas pequeninas para confundir quem? As grandes. Então não espere ter título para dar o exemplo. Amém. Eu não dou exemplo porque eu não sou pastor. Eu não dou exemplo porque eu não tenho um título apostólico. Eu não dou exemplo porque eu não sou profeta. Eu não dou exemplo porque ninguém reconheceu nenhum ministério da minha vida. Eu fiz questão de postar nessa madrugada exemplo de meritocracia. Me perdoe se você pensa o contrário. O Sérgio Moro, o Moro foi nomeado porque prendeu o maior e mais poderoso ladrão dessa nação. Ponto. Ele não prendeu para ser nomeado. Ele foi nomeado porque prendeu. É como? Você não tem dinheiro.